ouvintes do Lesbos Podcast. O seu entretenimento sáfico para os momentos de tédio. Eu sou Diana. E eu sou Bia. É bom a gente lembrar também que o Lesbos Podcast, ele tem uma transcrição que vai ser feita dos episódios, desse e dos próximos também. E a gente vai divulgar a transcrição através do podcastlesbos.wordpress.com para as pessoas que possuem deficiência auditiva conseguirem acessar os conteúdos dos episódios. E a gente tá aqui hoje com mais uma convidada, Verona, que vai contar pra gente como foi esse babado do primeiro beijo dela. Verona, se apresenta. Só lembrando que Verona foi a musicista que fez a vinheta da gente, essa vinheta que gruda aí no ouvido. Vocês ficam ouvindo aí o dia inteiro. Um monte de gente mandou mensagem falando: ficou na minha cabeça aqui uma semana. Foi Verona que fez. Massa, galera. É um prazerzão estar aqui com vocês. Pena que vocês que estão aí nos ouvindo não estão vendo a beleza dessas mulheres aqui, essas lésbicas lindas. Então é um prazer meu. Bom, eu me chamo Verona, eu sou daqui de Salvador, eu tenho 34 anos, eu sou uma mulher negra não retinta, tenho black, tenho 1,60 m e alguma coisa, e acho que é uma boa descrição, né? E engraçado porque eu tô tomando curso de audiodescrição, né? E é uma coisa bem, bem difícil, assim, achei bem complexa. Assim. Enfim, eu sou compositora, me identifico mais, né, nessa coisa de ser compositora do que cantora, enfim, mas tamo aí. E o primeiro beijo, né? Eu acho que comigo a junção beijo e música veio muito, assim, né? Porque eu me apaixonei por uma menina de uma outra sala, mas ela era roqueira na época, né? Eu tinha 13, ela tinha 14. E a gente se identificou muito por conta dessa coisa da música, né? Então começou aí. E aí eu comecei a perceber que a coisa tava um pouco para além disso, assim. Mas ela namorava um boy lá, enfim, e a gente... Beijo, Adila. Eu tô falando, a gente é amiga até hoje, muito, muito amigas. E a gente sei lá, rolou um estranhamento ali e essa coisa foi, mas foi uma coisa eu tava ouvindo o podcast de vocês resolveram o problema de vocês muito rápido. O meu problema de beijar assim foi uma coisa, eu e essa amiga, que hoje é uma grande amiga minha, mas na época era meio que uma censura. Então, assim, eu não falava pra ela que eu tava apaixonada na real por ela. E ela não falava também pra mim. Mas a gente ficava nessa coisa de trocar informações musicais. E aí eu comecei a compor músicas pra ela, enfim. Todas essas resenhas. Até que um dia a gente tava andando na rua, assim... lá na Liberdade, na linha 8, e aí a gente passou por uma rua meio vazia e a gente começou a trocar ideia, sentadas, e aí a gente se beijou, mas foi um beijo muito estranho, muito rápido, e eu só voltei pra casa, caralho, eu beijei uma mulher, meu Deus. Tipo, essa sensação de, tipo, que é meio cristã também, né? Dessa ideia de pecado, olha o pecado ali reinando, né? E quando você é adolescente, no período que eu era adolescente, a gente não tinha tanta informação quanto hoje, né? Sobre essas N possibilidades de viver, de amar, enfim. O que fez com que a minha adolescência fosse um tanto sofrida, assim, né? Então, meu primeiro beijo veio não só com remorso, assim, mas veio, é uma coisa que eu curti, mas eu não vou poder expandir, sabe? Beijei uma vez e aí ficou... Enfim, deu um pano pra manga aí. Você falou assim que a gente se resolveu muito cedo, mas não, viu? Não. A gente contou aqui como essa experiência de controle, né? Isso que você falou da culpa cristã, ela vem não só em forma de culpa, né? Mas na forma da heterossexualidade compulsória, bem na forma da censura dos outros. A gente falou muito sobre essas coisas, né? Como é difícil, não é só a gente se entender, não é só a gente dar o primeiro beijo, né? Isso sempre vai
desencadeando muitas outras coisas na nossa experiência. Nunca é só sair do armário e vá viver o mundo. Não sei, quando eu falei isso, eu falei no sentido de ter, vamos ali, passou, eu imagino, você, Bia, deve ter flertado com essa menina um tempo, né? Não... Mas assim, era um flerte velado, né? Não era estamos flertando com todo mundo vendo e de boas e tranquilas, não. Era um negócio bem velado. Que a gente se sentia assim, a gente sabia que existia alguma coisa ali, mas a gente deixava, por exemplo, para os momentos que não tinha muita gente por perto, e aí quando tinha festa na casa da amiga, ela virava e falava, ai, vamos dormir aqui. Aí eu ficava nervosa, falava, não, eu acho melhor eu ir dormir em casa. E aí era isso, assim. Entendi. Até chegar nesse momento que, de fato, eu me senti preparada para me lançar nessa experiência de dar um beijo nela, levou um certo tempo. Demorou um pouco para acontecer. Inclusive depois, assim, de ter dado um beijo nela, de ter beijado as mulheres, eu levei muitos anos pra conseguir me desvencilhar da heterossexualidade compulsória. Uhum. E, de fato, me entender enquanto uma mulher lésbica. Isso levou anos, muitos anos. Bom, agora que eu já entendi o roteiro, eu acho que tem essa coisa, eu não sei, mas eu acho também que para nós mulheres lésbicas, assim, o encantamento, ele não se dá só na parte sexual, né? Geralmente rola um tanto de admiração, nem que seja admiração estética, ou admiração artística e intelectual, pelo menos para nós que somos artistas, assim, né? Acho que perpassa muito esse processo de admiração. E o que aconteceu com a minha amiga foi muito isso, assim, uma admiração por quem era aquela figura ali, né? Pelo som que ela ouvia, que não era muito popular, pela estética, pela proposta dela querer tocar violão e estar começando, eu já sabia, já tinha um pouco de manha. Então, acho que veio muito disso. E aí eu percebi que eu tava me apaixonando real, assim, né? Que não era só um desejo sexual por uma mulher, mas que eu tava me apaixonando e me descobrindo ali, né? Como essa figura que se apaixona, porque até então eu já tinha me interessado por boys. Porque, assim, foi com 13 anos que eu a conheci, mas a gente viveu anos e anos nessa delonga de amor, assim. Eu acho que eu tenho uns 3 discos só com música pra Adila, assim. Eu amo! Então, meio que é isso, assim, de você perceber o que... Esse primeiro momento de perceber o que é paixão, sabe? Que não é só uma relação carnal. Eu acho que tem muito disso. E acho que tem uma coisa nisso que você falou, eu acho que não é nem só de não ser apenas sexual, acho que é realmente da gente sair dessa lógica cristã, de que o amor, né? A lógica cristã fala, então é preciso um homem e uma mulher para estarem unidos, e aí você, né, desenvolve uma família. Na verdade, eles não estão nem aí para amor, né? Se a gente voltar aí na história, não tem nada a ver com atração. Tem uma relação econômica aí também. Tem, total. Tem uma relação econômica, né? Tem várias relações dentro dessa relação que não necessariamente são pautadas por amor. Existem outros interesses sociais dentro das relações heterossexuais. Mas é interessante, assim, eu ia comentar, tem um perfil do Instagram que eu gosto de acompanhar, que é uma menina que ela estuda história medieval, e ela é muito interessada nessas coisas de história da sexualidade, do gênero, e ela uma vez compartilhou sobre como essa lógica de quem se atrai pelo quê é uma coisa muito contemporânea, né, da modernidade mesmo, porque antes as relações eram muito mais entre castas, então, tipo assim, não era sobre homem ou mulher. A manutenção da burguesia também, exatamente, né? Casar entre si. Casamentos, assim, acordados e essa manutenção econômica mesmo, né? Que ainda vigora, né? Se você for pensar nessa venda da heteronormatividade, né? Tem todo um papel ideológico ali de controle e um controle mesmo nesse sentido de burguesia, castas, questões de classe. E aí, quando a gente vai, então, para a parte afetiva do rolê, aí a gente percebe que vai muito além do que é isso, né? Então, acho que quando você fala assim, aqui a gente vai se apaixonando e o processo é diferente, acho que é justamente por isso. A gente se permite enxergar aquela pessoa com outros olhos, para além da questão só reprodutiva, sexual, do meu Deus,
Parece que quando você tá num relacionamento hétero, até o perfil de homem assim que se tem como bonito, que é uma coisa assim, realmente, tipo, não sei explicar assim, né? Aquela coisa meio musculoso, não sei o quê. Gente, eu achava o ó. Eu vou sempre relacionar essa esfera de artista, de mulheres artistas, enfim, da galera artista, a estranheza é sempre um ponto de convergência, mesmo que seja um boy, o boy que seja meio. Tem ali uma coisa meio andrógena, uma coisa meio fora do rolê padrão. Geralmente eram os caras que eu me atraía. Aham, eu também. Então, tipo, isso diz muito também, por isso que a Giana tá falando, dessa possibilidade de se enxergar e se apaixonar apenas, independente desse gênero e demarcado social, sabe? Então, eu acho que a minha facilidade de não me espantar tanto porque estava apaixonada por uma garota é porque eu já era artista, andava com um monte de gente estranha, festa estranha, com gente esquisita, e eu tava legal nesse caso, sacou? Então, não foi nenhum susto de tipo, cara, tô gostando de uma menina. Foi um susto, assim, um susto social mesmo, de tipo, putz, como é que isso vai se desdobrar, né? Como é que a gente vai desdobrar isso aqui? Porque se fosse só eu e ela, ou só eu e elas, o problema tava resolvido, mas... Nossa, isso é muito perfeito, porque esse final de semana a gente tava bem conversando sobre isso, né? Como que a gente não necessariamente se apaixona por um corpo ou por uma determinação sexual, né? Tipo assim, obviamente que é uma questão política, o me relacionar com mulheres e a preferência a mulheres, mas tipo assim, enfim, a gente já se relacionou com homens e isso foi viável em algum momento. E sei lá, não acho que pode ser viável hoje politicamente, porque eu não consigo, isso tem uma barreira. Acho que é isso também, né? De você demarcar esse lugar politicamente, de mulher lésbica politicamente, assim. Uhum. Eu me envolvo geralmente com mulheres, mas isso não faz com que eu passe uns boy assim, meio estranho, e eu acho interessante, assim, homens que intelectualmente me encantam e, tipo, sabe? Mas ao mesmo tempo me colocar como mulher lésbica também politicamente, assim. Uhum. Menina, tem sido difícil, viu? Ver uns homens assim que encanta, o quê? Tem sido muito difícil. Não tá tendo. E são raros, mas eles existem. Onde habitam o que comem, a gente não sabe, mas eles existem. Mas é sobre isso, né? É muito mais sobre a gente se envolver com a subjetividade daquela pessoa do que necessariamente sobre um corpo. E aí acho que tá a dificuldade de você se envolver com homens, né? Tem uma escritora agora que eu esqueci o nome, que ela escreve ficção, que ela tem uma teoria ótima que é sobre o não desenvolvimento cerebral dos homens por conta da testosterona. Assim, pra mim, isso é isso aí. Assim, os homens não são complexos. Então, tipo, não tem como você aprofundar um relacionamento assim. Mas com mulheres a gente consegue chegar em outras camadas e acho que principalmente porque rola essa identificação também, né? Uma coisa muito de espelho, né? De corpo, de vivências e... Isso, e é uma construção social-cultural voltada muito para o cuidado, né? Porque somos criadas socialmente para cuidar, né? Cuidar desses boys. Então eu acho que quando isso se reverbera para nós, entre nós, a coisa fica muito mais densa e... Ai, gente, e também, né, mulher é uma delícia, pelo amor de Deus. Não é só isso. Aqui mulher é bom demais. Ai, aquele cheiro no cangote. Um cheiro de cangote de uma mulher. Meu Deus. Assim, não vamos passar pano também, falar que tudo, as mil maravilhas, né? Não é, até porque, tipo, a gente reproduz, né? A gente é fruto dessa sociedade, a gente reproduz muitas coisas e a gente ainda carrega muito dessa noção romântica do que é o amor. Então, tem uma coisa pra gente desconstruir. Mas já que a gente tá falando da noção romântica do que é amor, eu quero saber mais dessa ligação aí, arte, esses romances. Minhas músicas têm vários trechos lésbicos, assim, tipo Bilíngue Entre as Pernas. Tem uma que eu faço... Eu fiz uma música tal a tal para falar, porque eu me considero ateia, né?
E eu pensando nessa relação de que mulher é delícia, e assim, cara, tipo, é a minha... Eu posso fazer uma música voltada para esse viés religioso, que a mulher é essa figura metafísica da coisa, né? E aí eu fiz uma música que mistura essa coisa, tipo, a tradição, foz do corpo, reto ao sol, ao templo ateu, catolado, Buda, Feta, Geu, fagulha, seios seus, ela é redoma, Shiva, Oiá, santo pó do culto, faz rima no meu corpo e geme, enfim, do Nepal umbilical a um beijo meu. Pra fazer toda essa brincadeirinha mesmo de que, porra, a mulher é foda em todos os sentidos, é a minha devoção aí, tá aí. Estamos nessa religião. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Seguidoras da religião sapatona, já temos todos os nossos hinos aqui cantados por Verona. Igreja Sara Nossa Xana. É isso, eu acho que tá muito linkado, né? Mesmo, a minha arte tá muito linkada a esse feminino, esse corpo feminino e a vida social mesmo e a vida nessa subjetividade, né? Então, pra mim, foi a chave, assim. Eu encontrei a Adila, a gente se conheceu na adolescência, o nosso link artístico fez com que isso também se desdobrasse, assim, e eu já encontrasse esse caminho, assim, nesse sentido de pensar a música e... Assim, minhas namoradas... Minhas namoradas... Tenho várias namoradas aí, Naila. Minhas ex-namoradas, a minha namorada... Todo mundo tem música, assim. E não tem problema, todas elas sabem. É tranquilo, porque é isso, sabe? A gente entender também que o amor é o momento... É o anterior, porque também tem essas confusões, né? Que a monogamia nos coloca. Ai, meu Deus, eu fiz música pra essa. Agora eu vou fazer música pra outra... Perde a exclusividade. Perde a exclusividade, essa ideia capitalista da exclusividade que vai pra relação também, sacou? Mas, assim, aí sua mente vai expandindo, você vai percebendo que isso faz parte da sua arte e ela é inesgotável, né? Nossa, e total. Eu acho que isso que a gente tocou agora tem muito a ver com o lugar das mulheres na arte, assim. Acho que mais até, assim, quem faz música... Quem faz música pra homem, gente? Sei lá, só Marília Mendonça pra falar dos cornos. Mas assim, a mulher na arte, geralmente ela tá nesse lugar da musa. Então, tipo assim, essa noção da exclusividade, da musa, estão muito próximas, né? Então, construir isso através da música sapatona é tudo. Ainda digo mais, já teve amiga minha que me pediu pra fazer música para a crush. Eu fiz. Só na hora que, tipo, a autoria ficou desconhecida, né? E é legal perceber, né, o quanto que da vida passa pra arte e o quanto que da arte passa pra vida também. Esses fluxos e esses trânsitos de se relacionar com quem a gente se relaciona e como isso repercute, né, na nossa produção artística e reflete também em todos os nossos processos de vida, né? Eu mesma tô aqui, a gente tá num quarto que vocês não estão vendo, mas a gente tá num quarto que tem um monte de pepecas pintadas, porque eu pinto vulvas e aí é tudo cheio aqui de vulvas. Coloridas. Isso é bom. É tropical, vulvas tropicais. Nossa, mas é isso, assim, eu acho muito massa. Eu lembro, assim, da primeira vez que eu vi você cantando. Agora eu vou fazer aquele momento tiete, porque eu tava falando com Bia como é difícil aqui em Salvador a gente ter espaços culturais para mulheres. Em qualquer lugar, né? A gente já falou sobre essa questão das mulheres ocuparem espaço urbano, mas em Salvador eu sinto muito isso. Você tem um público GGGGGGG, né, que ocupa todos os espaços, e aí a gente sapatona fica ali brigando por uns lugares, porque a gente sabe que a gente também sofre lesbofobia e misoginia de homens gays, e enfim, a gente já não vai nos ambientes héteros. E aí eu frequentava muito o Caras e Bocas, né, nosso querido Caras e Bocas, que foi fechado por conta de lesbofobia, né, as mulheres lá não resistiram, mas era um super ambiente, assim, de você ver que realmente trazia muitas mulheres para aquele espaço, você tinha ali várias performances, mulheres cantando, mulheres fazendo drag, e era muito massa. E aí eu sempre fico lembrando, meu saudosista disso, porque, enfim, né, como eu falei, o bar lá fechou, as mulheres sofreram vários ataques dos moradores vizinhos, que, enfim, jogavam gelo, etc., pedra... para realmente desfazer o ambiente, sendo que o âncora do Marujo, que é, tipo,
alguns metros de distância tá lá há anos consolidado. E você vê que nem é uma questão mesmo de, é porque acústica e tal, porque o movimento ali era bem, bem específico, em dias específicos, e o próprio som terminava cedo, não era nada demais. Eu nunca toquei lá com bateria, por exemplo, né? E nem tinha estrutura assim, pra ter esse som todo. Era muito mesmo da violência de você estar ali, de você ter uma sapatona que não performa a feminilidade naquele ambiente, etc. E todas as outras situações que foram pra lá também. E é isso, é uma pena, assim, mas pelo menos serviu pra gente fazer esses encontros, né? Conhecer muitas sapatonas das artes ali, nesse momento. E se você pensar, a gente tem um tempo muito, muito incipiente mesmo, né? Dessa tentativa de fazer movimentos culturais na cidade em torno, né, dessa temática também, que não é só isso, né? Então a gente tem um tempo muito curto, e também essa exaltação de mulheres compositoras, coisas mais voltadas para mulheres em geral e mulheres sapatonas, assim. E aí você percebe que o tempo é tão pequeno e nesse tempo tão pequeno foi tão difícil e as coisas já estão se esvaindo, sabe? E o quanto também falta mesmo, né, esses espaços em Salvador. Tipo, aqui a gente só tinha o Caras e Bocas de Bar Sapatão, agora eu acho que a gente não tem nenhum outro. E o quanto que, não só o Bar Sapatão, mas também quando a gente se volta para essas comunidades menores, né? A gente volta, por exemplo, para espaços que não são espaços que servem à indústria da cultura, que são espaços de culturas dissidentes, que estão à margem. E aí fica cada vez mais difícil. Quando a pandemia entra, então, se torna praticamente impossível manter vários desses espaços, né? Mas daí vem a importância de editais como esse, que tornou possível com que a gente gravasse esse podcast. Total, e do nosso jeito, né? Porque uma coisa que eu já ia comentar é que não é que a gente não tem artistas sapatonas, a gente tem outras cantoras, compositoras aqui em Salvador, na Bahia, mas a gente vê muito como a indústria ela continua sendo, né? Ela segrega a partir da lógica heteronormativa. Então, se você tem um perfil de mulher sapatona, mas que ela performa a feminilidade, ela tem uma passabilidade para ser um corpo desejável pelos homens, ok. Não vou citar nomes, mas passa. E outras mulheres, mulher preta, desfém, né? Enfim, que não tá ali submetida a esses padrões de vou agradar, ou nem tanto assim, né? Colocar, performar a feminilidade. Enfim, né? Eu acho que também não é só sobre isso, mas é muito também de como a sociedade vai consumir esse corpo, né? Porque a gente tá realmente nessa sociedade de consumo e como é que isso vai ser pautado dentro da sociedade, né? Então, acho que é muito foda a gente ter artistas assim como você. É engraçado, né? Porque é sempre importante pensar que é isso, que o gosto é fabricado, né? Ele é produzido, né? É aquela coisa de, aquele ditado de gosto é igual a bunda, cada um tem o seu. Não, pera. Porque as coisas são construídas. A gente sabe qual é o padrão de bunda que a sociedade gosta. Exatamente. E a gente percebe, e quando você fala dessa coisa de Salvador ter pouco movimento, a gente realmente percebe essa carência e esse não olhar para... que poderia também ser rentável economicamente. Ele não é rentável porque não tem interesse de transformá-lo em rentável, sabe? Que as pessoas comecem a ouvir o lado B, comecem a ouvir uma preta lésbica que faz um rap, enfim. Não há interesse, porque quando você tem economicamente grana e você investe ali, você vai investir em propaganda, você vai investir em construção de gosto também. Então, é super revoltante na real, assim, que... A minha relação com Salvador sempre foi muito de amor e ódio justamente por isso. Porque, olha, eu tô há anos aí no baile, anos tocando, anos... E, tipo, porra, quase ninguém me conhece, assim. Nada disso, viu? Que eu divulguei lá no Instagram da gente, que quem tava gravando a vinheta foi você. E aí um monte de menininha veio, poxa, olha quem tá gravando, Veruna, conheço Veruna. Sucesso! Dani, um beijo, Dani. Não foi só Dani, não. Teve mais que uma, minha filha. Tiveram umas 3 sapatonas que ficaram lá falando, é Veruna que tá gravando. Não, é isso, né? Mas é o que Diana tá falando, no sentido de ficar no nicho mesmo. Fica sempre ali, nunca sai. Tipo assim, a gente não
vai tocar no Etwire quando, né? Vai tocar nesses circuitos aí. E nem é interessante, né? Porque se a gente for pensar da forma como o sistema é construído, realmente não é interessante que tenham mulheres pretas, sapatonas nesse lugar, porque você vai criar uma imagem positiva do que elas se esforçam tanto para negativar, né? Para manter essa estrutura. É para manter. Então a gente tá aqui hoje para fazer essa estrutura balançar mesmo. Eita, Laia! Ó, eu tô sem data de show, mas assim que sair data de show com a banda só de mulher foda, sapatona, eu vou pedir pras meninas divulgarem no podcast também. Né? Pode mandar. A gente tá aqui pra, além de edificar a vida da mulher sapatona, fazer revolução. Vamos mandar esse podcast pras amigas. Vamos ajudar a gente na divulgação. Marca a gente no Instagram. Ajuda, porque a gente tá aqui pra isso, pra expandir a palavra. Que a igreja não expande a palavra da salvação. Porque é isso, porque tem esse ponto também. O quanto a lesbianidade nos salvou, sabe? Eu tenho uma plena noção de que eu pulei uma fogueira, a fogueira do inferno. Porque, primeiro, eu sou da periferia, e aí a gente vê todos esses recortes de raça e classe e gênero, como eles se organizam ali, e perceber as possibilidades do ser lésbica me trouxe um senso social e de realidade e de criticidade muito grande, sabe? Então, tipo assim, pulei fogueiras e é sempre... Eu e as minhas amigas, a gente sempre troca essas ideias de o quanto o fato da gente ser sapatão nos tirou de situações bizarras, assim, sabe? Eu conversando com uma mulher hétera que é bem próxima a mim, né? Ela virou pra mim e falou assim... vocês, sapatonas, ficam super felizes quando vocês conhecem uma mulher que fica com outra mulher, como se a gente transformasse isso numa grande coisa. Claro. E a gente transforma mesmo, porque quando eu vejo uma mulher se relacionando com outra mulher e saindo da heterossexualidade compulsória, eu já fico muito mais tranquila, porque eu sei que isso vai tirar ela de um espaço que ela estaria muito mais disponível a sofrer diversas violências do que dentro de um relacionamento sapatão, por exemplo. Eu fico muito mais tranquila, né? Então, quando uma amiga minha realmente se joga, se lança a oportunidade de ficar com uma outra mulher, eu fico super feliz. E muita gente não, mas assim, o cara, ele é de esquerda, ele é progressista, a mina tem noção do que é violência, mas, cara, E estruturalmente o rolê é outro. As pessoas, as mulheres que eu conheço, que também são minhas amigas, tá? Não só tenho amiga sapatão, não. Todas, não tem uma que não tenha vivido uma situação escrota com esse macho, sabe? E por mais que você tenha tudo muito elucidado na sua mente, teoricamente, na prática, isso não funciona tanto, sabe? Eu acho que é aquela coisa que eu tava falando, né? Dos campos subjetivos, né? Quando a gente chega, uma mulher com uma subjetividade construída dentro da sociedade, com outro homem com uma subjetividade construída dentro da sociedade, por mais desconstruído que possa ser ele ou ela, a gente sempre vai ter aquele fundo de coisa que tá ali no subconsciente, né? E nessa submissão inconsciente dessa mulher, de alguma forma, sacou? Até pela violência física, né? Que tá ali sempre como ameaça. O homem é sempre colocado nesse lugar. O ciúme ali, que é naturalizado, né? A manutenção, né? Aí, às vezes, minha relação é não monogâmica. Mas, peraí, é não monogâmica pra quem, né, bebê? Tipo, então você percebe essas... Eu não vou nem falar nuances. Essas violências, né? Vamos dar o nome, porque elas são, de fato, violências, né? E é engraçado. Não, na verdade, não é engraçado, porque isso não é engraçado, mas é interessante que a gente consiga perceber que dentro da periferia, eu acho que dentro da periferia, essas relações estão muito mais demarcadas do que estão fora da periferia. Eu vivi na periferia durante muitos anos da minha vida. Minha mãe ainda vive na periferia. E aí, quando eu encontro as minhas amigas de infância que vivem lá, eu vejo que esse lugar da submissão da mulher dentro da relação ainda é um lugar muito demarcado naquela região. E a mulher, ela acaba assumindo toda a responsabilidade do marido. Ela vira a mãe do marido, né? Ela lava, ela cozinha, ela passa. Eu vivi, assim, presenciei uma situação de que o marido da minha amiga ligou pra ela e falou: eu preciso que alguém passe minha roupa aqui, porque eu não sei passar minha roupa. E aí ela saiu pra ir pra casa pra passar a roupa pra ele trabalhar. Então, nesses espaços, assim, eu percebo das minhas amigas que viveram comigo como estruturalmente essa
submissão ela ainda acontece de um modo mais demarcado. Isso quando tem marido, né? Porque o tanto de mulher que não tem marido... Eu acho que fica bem explícito isso na periferia, no sentido que também a economia vai influenciar. Porque, por exemplo, dentro dos nichos de classe média, e aí eu vou falar que eu saí da periferia, moro num bairro, teoricamente, classe média. E como eu percebo que se dá esse abuso, essas violências, realmente é uma violência mais velada. É uma violência que a mulher, ok, ela vai ter uma pessoa ali para fazer as tarefas da casa para ela, mas aí ela não vai sair com boy, ela vai comprar, ela vai no shopping, ela vai... Enfim, porque há esse ódio, né? Essa misoginia mesmo. Então, tipo... Mas realmente elas se dão se manifestam muito... Eu vou usar o termo parecidamente em algumas instâncias, e em outras, por conta dessa relação de recorte econômico mesmo, elas se dão de outra, né? Então, por exemplo, abuso de álcool na periferia, né? Como sendo o veículo de entretenimento daquele eu vou chamar de macho, daquele macho, né? E que aí acarreta essas violências mais brutalities, né? Então, realmente, as configurações... Enfim, é muita coisa. Mas sempre com o cuidado de não estereotipar, obviamente, Sim, né? Claro. Sim, até porque isso não é uma característica só da periferia, né? Eu acho que é pra gente que viveu na periferia e saiu da periferia, isso fica realmente... E até por conta também dessa questão, por uma questão econômica. Tem muita mulher que depende dos maridos, mas que também quando a gente sai da periferia, eu acho que a gente começa a perceber outras coisas, né? E a avaliar outros tipos de relação que não estão tão submissos. E quando a gente também tem uma independência econômica, a gente começa a ter mais possibilidades de escolhas, né? E de ter uma qualidade de vida melhor nesse sentido. E a gente começa também a se questionar, né? E começa a ter mais autonomia dentro das relações. É esse patamar da possibilidade de conforto, né? Que deveria ser vigente para qualquer um, em qualquer ambiente, mas que realmente as violências ficam muito mais... Ultrapassa a sua parede, assim. Na classe média tá ali em cima, no máximo, fazendo barulho no seu teto, ali, brum, brum, brum. Você já sabe que é uma briga, uma coisa assim, né? E na periferia, realmente, isso reverbera de outras formas. Enfim, é complexo. São socializações e, enfim, modos de vida que vão se construindo, principalmente dentro dessa lógica da cidade, né? A gente conversou um pouco sobre isso aqui, com Janda também, né? De como... Janda é massa, cara. Eu fiquei felizona. Essa questão, assim, porque é isso, me remeteu muito assim, eu acho que não é só, quando você sai da periferia, eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava conversando com ela, de quando você está inserido num contexto da periferia, de você ser uma sapatona negra da periferia. Tem outras batalhas que você tem que travar antes de você chegar nesse lugar. O ideal é que não existisse nem periferia, né? Isso seria o ideal, né? Essa ideia de margem, essa ideia de menos agradável, né? Mas, de fato, acho que existe... E aí a gente tem que entender essas relações, porque aí muita gente vai questionar, mas sair da periferia é fácil, difícil é ficar lá e tentar mudar. Aí a gente precisa maturar algumas coisas e entender que as coisas também perpassam por confortos mentais também, né? Para que a gente tente lutar, né, a favor de uma sociedade menos racista, menos... Sim, e o quanto que sair da periferia também é importante, porque a gente começa a acessar outros espaços, que são demarcadamente espaços de poder, e a gente começa a enxergar as periferias com uma outra perspectiva, né? A partir mesmo das relações de poder estabelecidas na sociedade. Então, eu, por exemplo, sou de 2 gerações de empregadas domésticas, então, assim, é mais do que o meu direito sair daquele espaço. E acho que também, tipo, isso, né? Não é você abandonar quem tá lá, acho que é você abandonar o lugar que você é colocada. Sim, nem é abandonar, porque assim, é impossível abandonar. Aquilo tá escrito na sua subjetividade de um modo que não tem como você abandonar. Não sai. Não tem. Inclusive, você consegue perceber assim, quando você tá conversando, a visão de uma pessoa que vem desse lugar é completamente diferente da visão de uma pessoa que vem de uma classe média já.
Acho que essa e é uma relação também que as artes nos colocam, né? Porque eu acho que a arte faz com que a gente, que é da periferia, comece a conhecer galera que economicamente é de uma outra realidade. E isso é super importante, é o fenômeno da universidade mesmo, quando você entra ali, é o cara, a mina da periferia, a rap sapatão da periferia, mas aí já tem a ladyzinha que é sapatão e tipo, que, sabe, esse zoom que dá e que a gente que é da periferia, eu imagino você como uma mulher branca, fica numa trincheira muito louca ali, né? Lembro de Eva, né, nessas colocações, assim. E, enfim, acho que é interessante a gente conversar com isso para perceber como tudo se molda, né? A partir também dessa ideia, dessa ideologia, que eu vou chamar de ideologia lésbica mesmo, né? De como a gente consegue transitar nesses espaços e compreendê-los e amadurecer, né? E é isso, né? Acho que você falou uma coisa assim. Acho que a gente, enquanto artista, a gente tem uma visão muito mais crítica, né? Muito mais sensível. Acho que até mais do que crítica, mas muito, muito sensível de perceber o que está ao nosso redor, né? Então a arte ela acaba sendo um primeiro caminho, muitas vezes, para muitas pessoas que estão, seja lá em qual das marginalidades em que são colocados, né? De perceber essa realidade e querer fazer algo sobre aquilo. Seja uma música, né, para essa sapatona, seja fazer um rap para falar sobre sua comunidade ou o que for. E é isso, né? A gente vai encerrar essa temporada maravilhosa com esse episódio bombástico, né? Acho que não tinha como a gente encerrar de forma melhor. Verona, muito obrigada, foi uma delícia. Que agradeço a vocês sempre, assim. É um prazer e tamo aí. E a gente vai encerrar diferente. A gente não tem próximo episódio, mas vamos torcer aí pra gente ter uma segunda temporada. Por favor, hashtag segunda temporada Lesbos Podcast, hashtag Twitter. É isso, gente. Muito obrigada. Beijão, gente. Até a próxima. Porque eu tô colocando muita energia aqui pra que a gente tenha uma próxima. E se depender da nossa força de vontade, vai rolar. Lembrando que o Lesbos Podcast tem apoio financeiro do Prêmio Cultura Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Nos vemos no próximo episódio. Tchau! Lesbos Podcast. Lesbos Podcast. Terminamos?